A cada semana um novo tema aqui no programa Escola Bíblica e essa semana a gente vai falar sobre os 7 selos do livro do Apocalipse. Mais uma vez a gente mencionando aqui profecias. Uma semana a gente fala um pouco sobre experiências mais pessoais, mais práticas, e essa semana questões proféticas para você também. Você gosta de estudar a Bíblia, gosta do livro do Apocalipse, então acompanhe porque a gente está começando mais um programa Escola Bíblica, a sua maneira interativa de estudar a Palavra de Deus. Espero que você esteja bem acomodado, acomodada, tranquilo, quem sabe no seu trabalho aí, em casa, descansando, não importa onde, seja bem-vindo, seja bem-vinda também. A gente só está começando mais uma semana de estudos e sempre de segunda a quinta-feira com um programa inédito às 8h30 da noite. Nessa segunda a gente está ao vivo junto com você aqui, agora exatamente, deixa eu ver as horas, né? 8h32, começou o programa agora, e você quem sabe assistindo na madrugada também, ou no início da tarde, meio-dia e meia, a reprise que a gente tem, sempre oportunidade de você estudar a Palavra de Deus, e a gente abrindo a Bíblia e abrindo o coração também. Essa semana a gente vai estudar sobre os 7 selos, e o tema da semana, os 7 selos revelados. A gente vai revelar um pouquinho aqui, entender esse tema que mexe com muita gente, né? Quando a gente fala em 7 selos, sobre besta do Apocalipse, sobre tantos outros temas, as pessoas criam expectativas, criam muitas vezes ilusões também, mas a gente tem que partir do princípio bíblico, das interpretações da própria Bíblia, das ilustrações do Antigo Testamento aplicadas no Novo Testamento também, e a gente vai entender um pouquinho tudo isso aqui, tá bom? Vamos começar essa semana de uma maneira que a gente abre espaço para você interagir e você também participar e ter materiais bons à sua disposição. Eu quero lembrar você de uma coisa muito importante, você pode ter esse material que a gente estuda aqui junto com você, e nessa temporada a gente resolveu expor para você o estudo de uma maneira bem interessante, onde não somente aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo as pessoas possam ter esse material também. Como? Através do WhatsApp. Então você pode mandar para esse número aqui, número 12982444449, dizendo assim que você quer receber o título da temporada do Escola Bíblica, ou dizer assim, quero estudar o Apocalipse, o fim revelado. Tá? Apocalipse, o fim revelado, é esse o tema da temporada, e a gente vai enviar no seu próprio Instagram ali o estudo bíblico. E você vai poder estudar no Instagram ou no computador, baixar, imprimir. Vamos fazer o seguinte, eu não sei se tem alguém que imprimiu, a gente recebeu algumas fotos esses dias aí, se você por um acaso imprimiu o material, você fez uma apostila com o material, manda pra gente aqui pelas redes sociais, tá bom? Marca a gente no nosso Instagram, tira uma foto, envia para a gente, quem sabe a gente pode mostrar aqui também. Pessoas que têm achado o seu jeito de estudar a Bíblia, seja através das mídias sociais ou seja através também da forma impressa, tá bom? E outra coisa, você que tem a sua dúvida, vai surgir uma dúvida ainda durante essa semana, hoje a gente não vai lançar pergunta, mas a gente vai dar a oportunidade de você lançar para a gente a pergunta. Você enviar uma pergunta para a gente sobre os 7 selos que a gente vai estar estudando aí. Hoje a gente vai começar estudando o primeiro selo e no decorrer da semana a gente vai estar trabalhando os outros temas, os outros selos também, tá bom? É hora da gente orar, abrir o coração, começar a semana bem, acreditando que existe possibilidade de diálogo com Deus, de um Deus que nos ouve, que nos acompanha, sabe dos nossos dramas mais profundos e resolve os problemas que a gente acredita que não tem solução. A gente vai começar orando, abrindo o coração nesse momento, tá bom? Senhor, nós estamos abrindo mais uma vez essa semana de estudos, onde muitas pessoas, milhares de pessoas estão acompanhando, são filhos teus de lugares diferentes, com realidades, histórias diferentes, lutas diferentes também.
por tua misericórdia e graça, haja no coração dessas pessoas. Tranquilize os corações e direcione, mostrando o melhor caminho a ser seguido. O que nós queremos é que a tua palavra fale conosco nessa noite e nos mostre qual é a tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. A gente vai falar sobre profecia aqui, mas eu quero que você pense assim, olha, embora essas profecias, elas têm uma relação com a história, com o futuro também, pense em você, no seu contexto, na sua história com Deus, na sua trajetória também. A cada minuto que passa, está ficando claro na vida daquele que se encontra com Deus, que Deus tem um plano para os seus filhos. Deus tem um plano para mim e para você também. E Ele quer dar a maior vitória de todas, a vida eterna. A gente vai estudar esse tema, a gente vai perceber o seguinte, que Deus, Ele conduz a história do mundo. Deus, Ele conduz a trajetória dos reinos, das nações, das pessoas de uma maneira particular também. E no final Ele vai solucionar a história do mundo. Já falamos sobre isso, né? Esse é o tema central do Apocalipse, a volta de Jesus. Nunca se esqueça que você não está sozinho diante das suas lutas e dos seus problemas. Você acredita nisso? Nós temos um Deus que se importa com a nossa vida. Ele vai ao seu encontro, aonde quer que você esteja. E no livro do Apocalipse a gente encontra várias vezes a referência a algo bem interessante, que mostra algumas características de Deus. Ele usa muitas vezes na Bíblia os números de uma maneira bem curiosa. E a gente pode perceber que ao nosso redor nós estamos cercados de sinais, de demonstrações de que Deus está cuidando de nós. Olha que interessante a gente entender um pouquinho sobre essa questão dos números no livro do Apocalipse e na Bíblia também. O número 7, ele é bem marcante e eu queria que você pensasse comigo sobre isso. Olha que interessante, o número 7, ele pode ser representado através dos 7 dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Isso é usual, você conhece, né? Também as 7 notas musicais. O número 7, mais uma vez representado, não são 8 notas, não são 6 notas, são 7 notas. E elas se repetem, elas se fundem. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ou dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? O dó, a gente volta para a primeira nota também. 7 cores do arco-íris, elas se fundem, mas são 7 cores também. É curioso quando a gente começa a perceber essa simbologia do número 7 no livro do Apocalipse. O símbolo do número 7, ou o número 7 simbólico, tanto no Apocalipse quanto em toda a Bíblia, ele traz um sinal de perfeição, do cuidado de Deus, da direção de Deus, dos detalhes de Deus. No Apocalipse nós vemos as 7 igrejas, já estudamos sobre as 7 igrejas, e você pode perceber aqui na trajetória da Ásia as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, são as 7 igrejas que receberam a carta de João, do livro do Apocalipse. E falando em 7 ainda, nós vamos estudar essa semana sobre os 7 selos. O número 7, muito representativo. Após a apresentação das cartas às 7 igrejas, o apóstolo João mostra uma cena bem interessante. E eu queria que você pensasse comigo, eu não vou ler, mas depois você pode ler com calma. Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 5 e 6, tá? Então você pode marcar na sua Bíblia aí, você pode marcar nas suas anotações. Apocalipse 5, 5 e 6 diz o seguinte, que Deus tem nas mãos um livro selado com 7 selos, na expectativa que haja alguém que possa abrir esse selo. Então, ele se apresenta como um ser misterioso, digno de abrir o livro, sendo descrito ao mesmo tempo como um leão e como um cordeiro. Então a gente percebe o seguinte, a imagem ou uma descrição daquele que ao mesmo tempo é o leão e o cordeiro. O leão da tribo de Judá e o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pessoa de Cristo Jesus é aquele que é capaz de abrir
o selo. Nós já estudamos um pouquinho sobre isso no livro do Apocalipse, também descrevendo o seguinte, que Jesus é o único que era capaz, e João chorou por isso, teve receio com relação a isso, e você pode estudar um pouquinho mais entrando no NT Play, clicando ali Apocalipse, o fim revelado, e procurando um pouquinho sobre as 7 igrejas, né? E descrevendo um pouco mais sobre isso. Falando exatamente sobre esse detalhe, Jesus é o que é digno de abrir o selo. Ele que é digno de interceder pelo ser humano. Nesse momento em que aquele que é o cordeiro e o leão abre cada selo, são apresentadas algumas visões específicas que apresentam cavalos e cavaleiros, mártires e grandes eventos naturais. Então, cada um desses selos da Bíblia, eles têm um significado, um simbolismo, às vezes um animal, às vezes, como eu falei, desastres naturais e contextos ali que a gente vai entender o significado de cada um desses selos. Agora, as perguntas que a gente vai responder hoje até quinta-feira é: o que representa o livro? Quem é esse que pode abrir os selos? Qual o significado de cada selo? E nesse estudo a gente tem esses temas esclarecidos, se você ver a pergunta na tela ali. Dentre muitas figuras do Apocalipse, os 7 selos, e a gente está introduzindo ainda aqui, os 7 selos é uma das profecias mais importantes, que mais alimentam a imaginação das pessoas com relação ao fim do mundo. Por quê? Porque se você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 6, e é a partir do capítulo 6 que a gente vai começar a ler, começa a descrever os 7 selos. E fala, sabe o quê? Sobre morte, sobre sangue, sobre espada, sobre fome, sobre pestes. Então a gente percebe que são elementos extraordinários, né? E as pessoas que olham os 7 selos, elas vê um coquetel terrorista. Elas podem elaborar uma ideia muito exploratória, com pânico nas pessoas. Fala muito sobre destruição, violência, e as pessoas criam uma expectativa que às vezes não é. Elas olham para o livro do Apocalipse e creem que seja algo extraordinariamente violento nos dias de hoje. A gente vai dar uma pausa agora, eu fiz apenas uma introdução. Após o intervalo, a gente vai voltar com o primeiro texto de hoje e o primeiro selo mencionado no livro do Apocalipse, e você vai entender comigo, a gente vai entender, aprendendo a Bíblia aqui, qual o significado do primeiro selo, dos 7 selos do livro do Apocalipse. A gente volta rapidinho, até já. Bom ter você com a gente mais uma vez aqui. Deixa eu mencionar algumas pessoas que entram em contato pelas redes sociais. Muita gente escrevendo nesse momento, pelo Instagram, pelo Facebook também. A gente está transmitindo nesse momento pelo Facebook, pelos canais abertos, fechados, parabólicas. Você pode assistir de várias maneiras aí. Várias capitais do Brasil têm canal aberto e inúmeras cidades de menor porte também. Se é a sua cidade, entre em contato com a gente aqui, tá bom? Ou você pode assistir nesse momento pelo YouTube. Eu quero mandar um abraço aqui para quem escreveu para a gente nesse momento aqui. Um abraço muito, muito especial para quem escreveu no Instagram, é a Socorro. Ela diz, olha, Deus está à frente, Deus é maravilhoso, está à nossa frente também. A Iratélia Moreira, acho que é isso mesmo, que estudo maravilhoso, pastor, estou amando, mando um abraço para o meu esposo, Alnizete, e meu filho Enzo. Um abraço, então, muito querido para quem está acompanhando a gente aqui. E pessoas de vários cantos do Brasil. Estamos falando sobre os 7 selos. Os 7 selos se encontram em Apocalipse capítulo 6. E essas são algumas expressões do contexto dos 7 selos. Eu vou dizer para você 2 expressões que ajudam a gente a entender os 7 selos e a gente vai para o primeiro texto de hoje, tá bom? Vamos lá. As expressões são essas. Interpretação dos símbolos com base em outros versos bíblicos. Então, a gente tem que entender, primeiro, o quê? Entender que
Cada interpretação da Bíblia, ela tem que ser baseada em um outro texto, ou num contexto, ou numa linguagem do Antigo Testamento que se reporte ao Novo Testamento também. O segundo ponto é a comparação da revelação de Deus com a história, tá? Então, a história, ela vai levando e conduzindo as coisas de tal maneira que nós podemos entender de fato como Deus vai realizar as coisas lá na frente. O primeiro selo, ele fala das características básicas da igreja no primeiro século, e a gente vai entender isso. Primeiro a gente vai ler Apocalipse 6, 1 e 2, que diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem, vi. Então eis que um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. O Cordeiro abriu um dos 7 selos, aquele que tem o direito de abrir os selos, de contar a história, de salvar, que é Cristo Jesus, começa a descrever e ele vê a imagem de um cavalo branco. Vamos tentar ver aqui a imagem de um cavalo branco. E eu queria que você começasse a analisar comigo aqui algumas datas interessantes. O que significa esse primeiro selo, que é esse cavalo branco? Essa época dos apóstolos, ela coincide com o período da igreja de Éfeso. O que acontece? Nós estudamos aqui sobre as 7 igrejas e mencionamos que as 7 cartas do livro do Apocalipse, as 7 igrejas, elas representam períodos da história da igreja cristã, desde Cristo até a volta de Jesus. Os 7 selos, eles também ampliam esse período da história do povo de Deus, da igreja cristã, desde a morte de Cristo Jesus, a ascensão de Jesus ao céu, até a volta dele. Então, o primeiro selo, que é um cavalo branco, representa uma doutrina pura de Jesus. O primeiro período da igreja cristã, onde a igreja era fiel à palavra de Deus, onde a igreja se envolvia de fato com as verdades de Deus. Então, pastor, o que significa esse cavalo branco? Será que de fato é um reino que vai dominar outro hoje? Será que é a Rússia que vai dominar o mundo? Será que é os Estados Unidos que vai dominar o mundo? Será que é a China? Muitas pessoas conjecturam, inventam ideias, filosofias e teologias, mas se a gente vai se basear de fato no que aconteceu ao longo da história, a gente percebe que reflete, na verdade, o primeiro selo, o primeiro período da igreja cristã. Que igreja é essa? Uma igreja que enfrentou muitas lutas, num tempo de guerra, entre a verdade e a mentira, entre o que era de fato verdadeiro e o que de fato era invenção humana. Mas em algum momento, os primeiros cristãos permitiram que a igreja fosse manchada? Não, eles permaneceram fiéis à verdade. Foi um período de grandes vitórias espirituais. Por exemplo, o cavalo branco representa um período da igreja cristã, como por exemplo o dia do Pentecostes, quando 3.000 pessoas foram batizadas. E aqui eu quero mostrar para você um exemplo disso, né? Você vê uma imagem representativa aqui, uma ilustração, um desenho cristão. E aqui eu menciono para você justamente o período. Eu volto na imagem anterior aqui, que os 7 selos e as 7 igrejas têm uma conexão uma coisa com a outra. E aqui você vê então que o primeiro selo do cavalo branco representa exatamente o período da primeira igreja que nós já estudamos, que é a igreja de Éfeso, que começou no ano 31 depois de Cristo. Você não precisa decorar exatamente o ano, se você quiser anotar aí, de repente você gosta de mais detalhes, mas não se esqueça de uma coisa, a igreja cristã pura, com a doutrina de Cristo Jesus, ela é representada por esse cavalo branco. Logo depois, já existiam 5.000 cristãos após o Pentecostes. Outros acontecimentos de muita importância aconteceram nesse período também. Por exemplo, a conversão de Saulo. Ele era um perseguidor da igreja cristã, mas nesse período da igreja pura,
verdadeira, a igreja que não se envolvia com falsas doutrinas, é justamente o período do cavalo branco. Vamos tentar analisar um pouquinho aqui a trajetória, o simbolismo, o significado de um cavalo branco. Vamos tentar entender. Era um período de crescimento, de velocidade, né? A gente percebe que, entre outros animais também, mas nesse contexto do livro do Apocalipse, a gente entende o quê? Que era um momento de expansão da igreja, de velocidade, um cavalo veloz. Você pode imaginar aqui, né, o desenho, o simbolismo que a gente pode apresentar para você. Deixa eu ver se eu consigo pegar novamente a imagem desse cavalo, né? Um cavalo resistente, com força, com vigor, com velocidade, mas ao mesmo tempo com pureza. Então, nesse período, é o período onde a verdade de Deus foi esclarecida para muita gente, inclusive Paulo. Antigo Saulo se transforma em Paulo. Ele se transformou num pregador, autor de 14 dos 27 livros do Novo Testamento. Nesse período, a igreja permanecia fiel à palavra de Deus. E Paulo, nesse período, teve um privilégio de viver uma experiência com uma igreja que tinha falhas, Ele teve que corrigir em alguns momentos ali. Claro, não existiu em nenhum momento a igreja de Deus perfeita aqui na terra, mas uma igreja que tinha as doutrinas verdadeiras. Agora, uma coisa que é interessante a gente perceber aqui, e eu quero dizer para você isso: não procure uma igreja perfeita no aspecto humano, mas procure uma igreja que tenha conexão com a palavra de Deus, com a Bíblia. Isso é importante a gente entender. Se você hoje estiver procurando uma igreja que as pessoas não erram, que de repente um não mente, um não engana. A gente já estudou sobre a igreja de Laodiceia, que é a última igreja do período histórico aqui. Uma igreja morna, uma igreja que acha que tem de tudo, mas não tem, egocêntrica, dona da verdade, que tem recursos, mas não tem muitas vezes a verdade do Espírito Santo na vida das pessoas. Então, não procure uma igreja necessariamente que as pessoas sejam perfeitas. Mas Paulo viveu num período onde, embora a igreja nunca tenha sido perfeita, ela estava firmada na palavra de Deus. E nesse período da igreja cristã, que representa o primeiro selo, que é o cavalo branco, Paulo foi um dos grandes responsáveis para que o evangelho fosse levado ao mundo. Era essa a pregação na época do cavalo branco. Essa doutrina pura de Jesus, aquela que está estampada em toda a Bíblia. A Bíblia é quem nos apresenta a verdade, a pura verdade. Uma pergunta que talvez você tenha se feito, né? Será que a Bíblia é uma só? Por que existem tantas religiões se a Bíblia é uma só? Eu não canso, e aqui eu falo com respeito, é claro que conversando com a pessoa a gente tem que ter um pouquinho de tato, jeito, e você sabe muito bem disso, e eu respeito você também. Mas quantas vezes, às vezes cortando o cabelo num lugar, numa lanchonete, num restaurante, num comércio, numa repartição pública, às vezes conversando com alguém, as pessoas falam, o que você é? Eu falo, eu sou pastor e tal. Realmente, o importante é, todas as religiões são a mesma, adoram o mesmo Deus. Olha, nem sempre. É claro que num primeiro momento a gente não discorda, a gente conversa, a gente dialoga, mas a resposta é muito simples, né? Existe muita opinião pessoal com relação a esse assunto da verdade bíblica, mas as opiniões não podem ficar acima do que a Bíblia diz. A igreja de Deus no início foi pura e o primeiro selo do cavalo branco representava essa igreja pura. Eu e você podemos ter a pureza da palavra de Deus, mesmo estando num mundo cheio de falsas doutrinas. No próximo estudo de amanhã, a gente vai destacar o segundo e o terceiro selo. A gente vai ver também quais são as implicações disso, dessas características desses selos na nossa vida também. E uma coisa que eu quero deixar para você hoje nesse primeiro encontro, a gente precisa voltar ao tempo do cavalo branco, do primeiro selo, quando apenas a verdade era pregada, sem interesses pessoais, sem questões políticas por trás, motivando, mas vivendo aquilo que a igreja deve ser,
deve acreditar, ser verdadeira e pregar a verdade da palavra de Deus. Você tem esse desejo no seu coração? Então vamos começar essa semana entendendo um pouquinho mais sobre os 7 selos, mas querendo ser esse primeiro selo. O selo de um povo que vivia a verdade da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Se Deus quiser, a gente se encontra amanhã, 8h30, estudando mais uma vez sobre os 7 selos, os 7 selos revelados no livro do Apocalipse. Nós vamos falar com Deus nesse momento. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse estudo, obrigado por tua promessa, obrigado porque quando nós olhamos na trajetória da história da tua igreja, do teu povo, nós chegamos até os nossos dias e até nós, sabendo que o Senhor está no controle da nossa vida também. Nos colocamos agora inteiramente em tuas mãos. Cuide da nossa vida, hoje e para todo sempre. Amém.